Olá, amigos. Vamos iniciar agora o bloco 13 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco vai falar sobre o lava-pés e a Santa Ceia. Vamos falar hoje nesse vídeo a parte 1 dele, que será referente a João capítulo 13. A parte 2, no próximo vídeo, nós vamos falar acerca de Lucas 22, alguns versos de Lucas 22, tá bom? E aí, para iniciarmos o contexto de João capítulo 13, após nós termos percorrido todos esses blocos até o bloco 13, desde a criação, a queda da humanidade, a promessa do plano de salvação, a vinda de Jesus, todo o início do seu ministério, todos os desafios que ele passou, todos os ensinos que ele fez, todas as parábolas que ele contou, a perseguição, os milagres, inclusive o milagre de ressurreição de Lázaro, que esteve nesse contexto aqui, que Jesus já estava se aproximando de Jerusalém para a festa da Páscoa, E aí, nesse contexto, nós temos Mateus, capítulo 26, 14 a 19, que eu vou ler com vocês antes de iniciar João 13. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versos 14 a 19, que fala no contexto em que Judas, após uma grande decepção, em que vê Jesus anunciando a sua paixão, que seria entregue, seria morto pelos judeus, pelos romanos, pelos líderes judeus, e ele que esperava um Jesus político, militar, um grande líder que derrubaria Roma, que botaria a ordem, assim como a maioria dos judeus que não compreenderam esse Messias, servo sofredor, que Isaías havia anunciado, que viria a primeira vez como servo sofredor e voltaria uma segunda vez como em rei, em grande glória e majestade. Por essa decepção grande que ele sofreu principalmente, ele traz Jesus de fato, E aí no verso 14 de Mateus 26, para a gente iniciar esse contexto, nós temos um relato que, no verso 14, aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: "O que me dareis caso eu vou lhe entregue?" E lhe pagaram um preço de 30 moedas de prata, que era o preço realmente de um escravo, infelizmente, na associação. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião para entregar Jesus. Muito triste, No verso 17, a gente vê: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, essa festa dos pães ázimos, dentro das 7 principais festas judaicas durante o ano, e a gente vai ter momento para discutir isso, principalmente quando chegarmos em Êxodo, Levíticos, no Primeiro Testamento, quando chegar nesse momento, ela tem referência à Páscoa também. No período da libertação do povo judeu que estava escravo do Egito, no dia que eles foram libertos, eles tiveram que sair às pressas, e aí não puderam deixar nenhum pão fermentar. Pães ázimos são os pães sem fermento, e o fermento, pela pressa que tiveram para sair e levar suas coisas para fugir do faraó, fermento que é símbolo de pecado durante toda a Bíblia, Então, pão sem pecado, que é Jesus, referência a Cristo, que é o pão da vida, o pão sem pecado, E a festa dos pães ázimos é nesse contexto da Páscoa também, que para o Primeiro Testamento se refere à saída do povo, do Egito, na libertação que Moisés fez, E para o Segundo Testamento, Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, assim como anunciado por João Batista. A nossa Páscoa hoje é a Santa Ceia, é o sacrifício de Cristo por nós, como a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser só sobre a Santa Ceia, o vídeo parte 2 desse bloco 13, tá bom? Então, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e o consultaram: "Onde desejais que preparemos a refeição da Páscoa?" E Jesus orienta que eles vão até a cidade, procurem um homem. Esse homem fala que o mestre mandou dizer que tinha chegado a hora, que eles deveriam celebrar a Páscoa, que ele ajeitasse a casa para poder recebê-los para comemorar a Páscoa. É nesse contexto que a gente volta para João capítulo 13. Em João capítulo 13, verso 1, a gente vai ver o contexto falando já assim: "Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." Olha que lindo esse verso 1 de João 13. O Evangelho de João ele é muito poético, muito belo, E Jesus, sabendo que estava próximo do seu momento, organizando tudo ali para a Páscoa, como a gente conversou, ele, tendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim. E permaneceu amando, porque ele vai prometer em João 14, que a gente vai ver, que ao subir aos céus, ele dirá que vai voltar para nos levar. Ele promete na palavra que estará conosco até o fim, até a renovação desse mundo, né? E aí, já comentando nossa parte inicial, a gente vai ver o rito do lava-pés. Dos versos 4 aos versos 10, verso 10, a gente vê Jesus fazendo o que a gente chama de rito do lava-pés, né? Verso 4 fala assim: levantou-se da mesa, então Jesus tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, assim como os próprios servos faziam, cingiam, botavam a toalha na cintura para poder servir, né? Sinal de prontidão, de servidão. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: então, Senhor, lava não somente meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. E no verso 10, Jesus fala: explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. E aí se referindo a Judas, que não está limpo, né? Ele falou: vocês que estão limpos, né? Fizemos os rituais também da purificação, como os judeus faziam, né? E até a questão do batismo mesmo, né? Que a gente tem, que João Batista já praticava nesse momento, e substituiu todo esse rito de purificação que os judeus tinham. Jesus, em sinal de humildade, se levanta, se veste, pega a toalha, pega água, lava os pés, ele em sinal de humildade, mostrando que quem mais pode, mais serve. E esse é a lógica do reino dos céus, é a lógica do reino que Jesus trouxe para nós, né? Então, não sabemos, liturgicamente, se a gente comparar os evangelhos, se o lava-pés ele foi antes de eles comerem a ceia, depois de ele comer a ceia. Há muita discussão teológica em cima disso, eu não vou entrar em relação a isso, certo? Mas faz parte desse contexto da Santa Ceia, é muito belo, né? Muitas igrejas, na tradição católica, por exemplo, existe aqui na quinta-feira em geral, é feito o lava-pés, né? Antes da sexta-feira da Paixão e a Páscoa que vai até o domingo de Páscoa, né? Então, assim, é feito em geral antes, né? E essa ideia também desse lava-pés, por que lavar os pés? Porque os pés é que nos conduz na direção do caminho correto, né? Os pés, ele leva todo o restante do corpo, né? E aí você lava para se purificar, para poder participar da Santa Ceia. E aí vem a ideia também da confissão, né? Que no entendimento católico existe a questão de você participar de uma confissão auricular com um sacerdote. Dentro do mundo protestante não é feito dessa forma, mas confissões também diretas a Deus, que o mais importante de tudo isso é um coração arrependido de fato, e essa purificação, que a gente possa participar da Santa Ceia de maneira plena, verdadeira, como a gente vai discutir no próximo vídeo. A gente não vai falar muito sobre a Santa Ceia nesse vídeo, porque é algo muito acima do nosso entendimento e requer um vídeo só para isso, certo? Também não vou entrar em polêmica sobre a ideia da confissão dentro do entendimento católico. Quem tiver interesse pode falar no privado comigo, a gente pode discutir um pouco sobre isso, tá certo? Então, vamos para o verso 14 a 17, onde Jesus explica o sentido desse lava-pés, um ato tão bonito, os mais belos que encontramos na Bíblia, né? Um sinal de serviço, de humildade, né? Eu vim para servir, como Jesus falou, e não para ser servido, né? Imagine nós, né? Versos 14 a 17, Jesus fala assim: dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu que sou o Senhor, sou o Mestre, estou lavando o pé de vocês, muito mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sejam servos uns dos outros, humilhem-se uns aos outros, sejam um ajudando o outro, escravo um do outro. O termo servo e escravo tem uma etimologia semelhante no contexto da Bíblia, né? Nesse sentido aqui. E aí Jesus fala assim, verso 15: dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Ele pede que o lava-pés seja feito, e o sentido maior dele, né, de humildade e servidão. Verso 16: em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor,
como também nenhum enviado é maior daquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticardes, abençoados sereis. E ele promete, faz uma promessa. Serás abençoado se fizeres esse ato do lava-pés, se colocares isso em seu coração, de lavar os pés um dos outros, de mostrar o caminho verdadeiro para nossos irmãos, para os pés, de onde o caminho vai, os pés vão de guiar essa pessoa para um caminho correto, né? Servir, ser humilde ao próximo, né? Então é um rito muito bonito que entendo que a Bíblia nos fala que devemos, como igreja, realizar de fato, né? E, se possível, com certeza associado no contexto da Santa Ceia, né? No entendimento católico da comunhão falada, né? Eucaristia fala no entendimento católico, os termos utilizados, que a gente vai discutir no próximo vídeo, tá bom? E aí, no verso 20, Jesus reforça a missão. Em verdade, verso 20, em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então eu falo, vão, sigam a missão de vocês. Há pouco tempo meu aqui na terra, mas eu vou enviar vocês. E quem receber vocês que eu estou enviando, está me recebendo. E ao me receber, recebe ao Pai. Né? Ele reforça a nossa missão do ID, como a gente vai ver sempre sendo reforçado até o final dos Evangelhos. Né? No verso 18, 21 a 27, a gente vai ter todo o contexto da traição de Judas, que a gente já comentou um pouco, né? O verso 18 fala assim: eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Então já era profetizado que haveria um traidor, e todas as profecias referentes a Cristo se cumpriram. Em todos os momentos, né? A gente estudar um pouco mais sobre isso, a gente pode detalhar melhor. Profecia, tudo foi profetizado na vida de Cristo e tudo ele cumpriu, tudo se cumpriu, né? E aí esse traidor também tinha sido anunciado. E dos versos 21 a 27, fala assim, 21 a 27, após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, em verdade, vos afirmo que um dentre vós me trairá. Verso 22, os discípulos olharam um para os outros, perplexos sobre quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, referência ao próprio João, que escreveu esse evangelho, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu dei este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E verso 27, assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhes Jesus, o que tens para fazer? Fazei-o logo. E em Mateus 26, verso 24, Mateus 26 que a gente falou um pouco no começo, verso 24 fala que era melhor que nem tivesse nascido Judas. Aquele que entregaria Jesus seria o traidor de Cristo. É melhor para ele que nem tivesse nascido, né? É um fim muito triste que a gente ainda vai comentar um pouco após o que vai acontecer com Judas, né? Após todo esse contexto da traição dele, né? Assim que Judas, né, enfim, depois desse contexto da traição, vamos para o verso 33, que fala para a gente assim, filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas eu, como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podereis ir. Então ele fala, agora é o momento da decisão de vocês, assim como hoje é o nosso momento, enquanto Jesus não volta, enquanto há chance de arrependimento, né? Hoje é o momento da graça, né? E por fim, do verso 34 a 35, ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor um para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Então, eu lhes dou um novo mandamento, que na verdade já era a base de todos os mandamentos, né? Jesus reforça isso e renova os mandamentos com a base no amor. Amei-os uns aos outros assim como eu vos amei, com amor sem interesse, né? Ele não está negando a lei, ele está falando de um amor acompanhado de justiça, porque ele fala em João 14, 21, que aquele que me ama é aquele que obedece meus mandamentos. Quem não obedecer os mandamentos será aplicada a justiça de Deus, que dá liberdade para a gente, mas por amor, e um amor de verdade ligado à justiça, também há juízo. Mas esse amor praticado segundo a palavra, quem pratica será reconhecido como verdadeiros testemunhos, verdadeiros discípulos, aqueles que seguem a Cristo. Então era isso, pessoal. Próximos estudos a gente continua. Um abraço.